E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Japão pode permitir a entrada de pequenos grupos de turistas na primavera, em período experimental. Para avaliar as medidas antivírus do Japão antes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, o governo está considerando aceitar excursões de pequenos grupos do exterior na primavera, que atualmente são proibidas. O ensaio será uma tentativa de ajudar a reviver a indústria do turismo do país, duramente atingida em meio à pandemia de coronavírus, após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No entanto, esse pequeno número de turistas estrangeiros nos passeios especiais serão os únicos autorizados a entrar no Japão pelo programa do governo por enquanto. Então vocês estão vendo que o governo está dando tiro para tudo quanto é lado, né? Tememos não conseguir realizar as Olimpíadas e as Paralimpíadas se o coronavírus se espalhar no Japão após a chegada de turistas estrangeiros, disse um alto funcionário do governo. Depois que já estiver realizando as Olimpíadas, a coisa já vai degringolar por si só, porque o Japão não vai fechar tudo da noite por dia. Isso é fato. Então depois que tiver acontecendo as Olimpíadas, se acontecer uma epidemia, boa sorte para você aqui no Japão, boa sorte para mim, porque só Deus sabe o que vai dar. Tá? Porque o Japão não vai fechar as fronteiras da noite por dia com aquele monte de turista aqui dentro. Isso é fato. E aí, o que vai dar? O governo espera aceitar viagens especiais de outras partes da Ásia, como Taiwan, China, onde o surto de coronavírus foi relativamente contido. Só vou fazer um adendo. Para quem fala assim, mas o Japão fechou com um monte de gente aqui dentro. Sim, o Japão fechou. Só que o Japão não tinha a organização das Olimpíadas na cola dele. Porque quando tiver, como é que se fala assim? Durante as Olimpíadas vai ter atletas, vai ter organizações e etc. Você acha que o Japão vai querer prender todo esse povo aqui dentro? Você pode ter certeza disso. Mas tomará uma decisão final sobre quando as viagens e de que o país ou território serão permitidas após monitorar de perto o estado da pandemia no Japão e no exterior. Eu vou ler de novo porque é para não perder o sentido. Tá? O governo espera aceitar viagens especiais de outras partes da Ásia, como Taiwan e China, onde o surto de coronavírus foi relativamente contido. Mas tomará a decisão final sobre quando as viagens e de que país ou território serão permitidas, após monitorar de perto o estado da pandemia no Japão e no exterior. Como precaução contra o vírus, os participantes dos pequenos passeios devem viajar em um veículo fretado, como um ônibus, e se deslocar separadamente de outros grupos de turistas estrangeiros para evitar grandes multidões em um ponto turístico. O governo diminuiu as restrições de viagens para visitantes internacionais nos últimos meses, com a condição de que eles se isolassem por 2 semanas após sua entrada no Japão por precaução. Mas os turistas não estão inclusos nesses visitantes. Dados da Organização Nacional do Turismo do Japão mostraram que os viajantes ao Japão, incluindo empresários, caiu cerca de 99% em relação ao ano anterior, em outubro, pelo 13º mês consecutivo de queda anual. Se levar em conta que o turismo no ano passado estava bombando aqui no Japão, tanto que as cifras, né, do turismo estavam na casa dos bilhões aqui no Japão, né, e acontece o negócio do coronavírus, claro que ia dar uma queda de 99%, isso é óbvio, né, fazer comparação assim com o ano anterior bombando eu acho sacanagem, né, mas sabe como é que é. Atrair dezenas de milhões de turistas é um projeto favorito que o primeiro-ministro Yoshihide Suga tem impulsionado para expandir a economia japonesa, tá? Porque um dos motores para crescer a economia do Japão é o turismo, né? Tanto que o ano passado as cifras foram bilionárias, né? Aqui no Japão, né? No caso do turismo, né? Por isso que para ele é interessante. O governo está mantendo a meta de atrair 60 milhões de turistas até 2030, apesar da crise de saúde incapacitante. Depois de aceitar visitantes para extravagância esportiva, sacanagem, o Japão planeja chamar as Olimpíadas de extravagância esportiva. Não está errado não.
O Japão planeja permitir que os turistas entrem no país em etapas, de acordo com o plano do governo. Os turistas que chegam ao Japão para as Olimpíadas e Paralimpíadas provavelmente terão permissão para usar o transporte público durante suas estadias. Não tem como você segurar o público, principalmente um público tão grande, no caso das Olimpíadas, sem o transporte público. Não faz lógica. Os turistas que chegam ao Japão para as Olimpíadas e Paralimpíadas provavelmente terão permissão para usar o transporte público durante suas estadias. Por isso, o governo está ponderando permitir os participantes dos passeios especiais embarquem em alguns vagões de trem-balas, no caso assim, o Shinkansen, aqui no Japão. No plano atual, porém, eles não podem utilizar o sistema de transporte público, em princípio, após a sua entrada. O tamanho de tais tours especiais ainda não foram decididos. Um conjunto de medidas de precaução para viajantes de negócios de curto prazo que podem entrar no Japão sem um período de auto-isolamento também será aplicado aos participantes dos passeios planejados. As agências de viagens serão responsáveis pelos passeios. Espera-se que os condutores monitorem as temperaturas dos participantes como parte de sua responsabilidade por supervisionar as condições de saúde. Os participantes deverão apresentar certificados comprovando que o teste foi negativo para o coronavírus e adquirir um seguro médico de viagem antes da sua chegada no Japão, bem como divulgar seus planos de atividades para a estadia. Além disso, os participantes da excursão serão solicitados a se separar dos viajantes japoneses em um hotel ou destino turístico e usar um aplicativo de rastreamento de contato para confirmar se eles foram expostos a algum infectado e o aplicativo Line para relatar o seu estado de saúde. No caso do aplicativo de rastreamento de contato para confirmar se foram expostos ou não, seria o Cocoa, juntamente com o Line. Mas vocês estão vendo os planos loucos do Japão. O Japão vai tentar tomar a rédea de tudo e no final das contas acaba não tomando rédea de nada, como vocês podem ver a crise de coronavírus aqui no Japão. Claro que quando começar a acontecer isso aqui no Japão, no caso desses planos, já vai estar começando a esquentar. Você vê que a crise toda aqui no Japão se deu por causa do outono e inverno, porque está mais frio, todo mundo em ambientes fechados, e aglomera aquela galera toda, dá infecção por cluster. Aí olha a caca que está dando no Japão. Mas quando começar a entrar o verão, aí você vê que vai dar aquela aliviada toda. Além que vai ter já as ditas das vacinas rolando para cima e para baixo. Então muita água vai rolar debaixo dessa ponte. Então isso aí que eles estão fazendo, medida provisória. Tá? Não é nada definitivo ainda. E muita coisa vai mudar. Porque muita água vai passar debaixo dessa ponte. Na hora que a vacina começar a fazer efeito, caso faça efeito, o Japão vai abrir as portas, você pode ter certeza, e vai começar a melhorar muito essa parte de entrada de turistas. Claro que vai ser por fases, porque o Japão já vai ter experiência desse ano, que chegar a final de ano, infecções por coronavírus, boom, como está acontecendo aqui no Japão. Então você, procure se cuidar, tá? Continue usando máscara, higienize as mãos. Distanciamento social, por favor. Certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.